Olá, caros acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação. Meu nome é Fábio Mendes Ramos e serei o professor da disciplina Matemática Computacional. Minha formação é licenciatura em Matemática pela Unimontes e mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela PUC Minas. Solicito que vocês verifiquem nos seus cadernos das atividades virtuais o cronograma da disciplina. Antes de começar, peço que não se desespere, pois eu tenho a consciência que o tempo é curto para vocês conseguirem dominar todo o conteúdo. Estarei trabalhando noções do conteúdo e algumas aplicações de sua disciplina na computação. A nossa ementa encontra disponível no plano de ensino e ela será matrizes e determinantes, geometria analítica em 2 e 3 dimensões, sistemas de equações lineares algébricas, produtos escalares, produtos vetoriais, transformações lineares de 2 e 3 dimensões. A disciplina será dividida em 4 semanas. Na primeira semana, trabalharemos matrizes e determinantes, sistema de equações lineares algébricas. A segunda semana, trabalhamos com a parte de geometria analítica, que é planos, parábolas, hipérboles e elipses. Na terceira semana, ficará produtos escalares e vetoriais. Na quarta semana, retas, planos no espaço e superfícies quádricas. Vocês terão ainda um seminário, que iremos trabalhar algumas aplicações dos conteúdos das 4 semanas anteriores, além da aplicação de transformações lineares de 2 e 3 dimensões. E será utilizado aplicações na informática, que será detalhado no final da aula. Peço a vocês que não se desespere, porque buscando outros materiais. Na minha concepção, esses materiais estão suficientes lá na sala virtual. Caso queira aprofundar na disciplina, aí vocês podem buscar mais conhecimentos importantes, né? Conhecimentos no conteúdo. Então, vamos ao que interessa, né? Então, a primeira aula, né, nós vamos trabalhar a parte de... O material de estudo é álgebra linear. Aí está lá a referência do conteúdo que vocês vão ter que estudar no livro lá. O material de estudo está disponibilizado na sala virtual e estaremos trabalhando a parte do material de estudo é álgebra linear. Os conteúdos que serão trabalhados lá, vocês vão seguir esse sistema de equações linear, né? Aí está na página de 15 a 29. Ainda tem uns exercícios lá que você pode estudar, resolver. A segunda parte é matrizes, da página 31 até a página 50. E a terceira parte é determinante. Então, da página 99 a 126. Por isso que eu peço para vocês que esse conteúdo, esse material, já é suficiente pela quantidade de páginas que terão que ser estudadas. Então, não se preocupe em buscar mais materiais. A sala virtual vai estar lá disponível com algumas outras atividades que vocês vão verificar lá. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é o que é sistema de equações lineares. Sistema de equações lineares, a primeira parte eu vou mostrar para vocês é sobre as retas no plano. Aí, dado um sistema de planos cartesianos, de coordenadas cartesianas, aí eu tenho uma equação. Essa aqui seria uma equação da reta, onde A, B e C valores numéricos, né, valores escalares numéricos, e x e y serão as variáveis reais que a gente vai
buscar. Então, se eu tiver outra reta, né, que aí eu representei como A', B' e C', essa aí seria a representação de outra reta. E isso será representado com a segunda R, reta R'. Então, eu tenho aqui um sistema relacionado com duas retas, né? As coordenadas no sistema de equações lineares com duas retas. Então, existe um termo que tem apenas uma variável, né, uma solução. Tem quando existe mais de uma solução e quando não possui solução, que a gente vai ver agora com a aplicaçãozinha nessa página aí que eu desenvolvi, que é fabioramos.mat.br. Um momentinho. Temos aqui, nessa primeira parte, um pouco sobre a teoria, né? Aqui está a equação da reta, das duas retas, sendo que elas estão na forma reduzida. Então, eu tenho R1, R2 e tenho as interseções das duas retas gerando um ponto, então o sistema é possível e determinado. Quando a interseção dá um conjunto vazio, o sistema é impossível. Quando a reta, né, R1 interseção com R2 gera uma própria reta, o sistema é possível e determinado. Aí vocês dão na hora que vocês forem verificar lá, dá uma lida mais aprofundada em relação a isso aí. Então, dentro disso, eu vou mostrar para vocês um aplicativozinho, né, que é sobre as interseções das retas. Olha para vocês verem. Existem duas retas, eu vou exibir a equação da primeira reta, y é igual a menos x mais 3. E exibir a segunda equação da reta, x igual a y igual a menos x. Está vendo que a reta azul está representada como reta S de azul. A reta verde representada como reta R de verde. Então, se eu movimento os parâmetros, aqui esse parâmetro, eu vou variar essa variável aqui. Ó. Movimentei um parâmetro, esse parâmetro, eu estou variando essa variável. Se eu movimento esse parâmetro, eu estou variando a inclinação da reta, tá vendo? A reta tem uma inclinação, eu estou movimentando um parâmetro. Então, o parâmetro o que está alterando lá? Alterando a variável que acompanha x. E esse parâmetro b, que eu movimento, essa variável, que é a variável independente. Então, quando existe a interseção, tá vendo? Que a reta azul com a reta azul com a reta verde gerou uma interseção, esse ponto de vermelho. O ponto de vermelho é a solução da equação. Então, vou mostrar a equação e o ponto de vermelho seria a solução. E qual seria a solução desse sistema aqui? Ó? Y igual a menos x mais 5 e y igual a 2x menos 2. A solução é o quê? 2, quando o x vale 2 e o y vale 3. Movimentando outro parâmetro, dá para observar essa questão. Outra maneira para a gente representar é na forma da equação geral das retas, que a gente vai ver aqui, ó, que tem a equação geral da reta, as duas equações gerais aí, gera o valor essa aqui é a equação reduzida ainda, vamos chegar na equação geral. Exibir a equação, aqui, está na equação na forma de sistema de equações, ó. O parâmetro A representa a variável, o termo que acompanha o x. O parâmetro B, o termo que acompanha o y. E o parâmetro C, o termo que gera a igualdade da equação. Então, eu tenho duas equações. A verde é essa reta, a azul a outra reta. Então, nós estamos com duas equações. Quando eu exibo aqui, você vê que essas duas equações o sistema é impossível, porque elas são paralelas.
Aí, o que acontece? A divisão dessas variáveis, essa variável dividida por essa, os resultados das variáveis são diferentes, da divisão são diferentes. Então, o sistema é impossível, então não possui solução. Se eu movimentar um parâmetro aí, ó, já gerou uma solução para o sistema. Ó, porque o termo que acompanha essas variáveis estão diferentes. Então, ó, a reta de verde com a reta de azul obteve a solução. A solução seria o quê? 1,4 para x e 1,9 para y. Né? Então, vamos voltar, né, para o slide. Então, voltando aqui, na aplicação de uma... Podemos também aplicar esse sistema de equações nos planos, né? Então, é a mesma ideia da questão das retas. Só que o plano, a equação do plano, vem com o quê? 3 variáveis, que é o x, o y, o z, acompanhado com os números reais, a, b, c e d. Então, eu gero, relacionando duas equações do plano, a partir de duas equações do plano, eu também consigo criar um sistema, né, desse jeito aqui, ó. Esse sistema de equações lineares, com aqui agora o seguinte, com 3 incógnitas. Então, um sistema de dois planos com 3 incógnitas. Então, na hora que a gente for analisar isso, vocês vão verificar algo que, nesse sentido aí, como serão as soluções desses planos. Então, vamos voltar lá para ver a resolução, como se aplica isso aí no plano. Nesse caso, aí a gente vai no mesmo atividade, né, nós vamos na atividade 3, sistema de equações lineares 3×3. Né? Esperando carregar um pouquinho. Olha, vamos pedir para... Existe o plano, que é essa equação aqui. Existe esse sistema aqui, que é os termos que acompanham a variável x. O A é os termos que acompanham a variável x, B os termos que acompanham a variável y, C, z e essas seriam as variáveis independentes. Nesse caso aqui, o cursor está A igual a 1, B e C 0. Então, gerou essa equação. Se eu mudo aqui, ó, movimento, o parâmetro, eu gero outras equações e gero outras equações. Vocês podem observar aqui o seguinte, a solução das equações é a interseção dos 3 planos. Então, gerou um ponto. Vai existir caso em que a solução das equações, vou exibir a solução da equação, é a interseção dos 3 planos, tá vendo? Os 3 planos, então esse sistema, solução, ó, o sistema é possível, mas indeterminado. Né? Existem outras aplicações que eu peço para vocês irem movimentando, brincando e acessando, aí que vocês vão ter um entendimento melhor em relação a isso aí. Né? Existem planos que paralelos e que interceptam um com o outro. E aqui, ó, esses 3 planos podem gerar a solução aqui, ó. A interseção dos 3 planos gerou uma reta, que é a solução da equação. Nesse caso, como retas você tem infinitos pontos, então o sistema é possível, porém indeterminado. Né? Então, voltando para a aula, vamos generalizar o que é sistema de equações lineares. Então, a gente teve a ideia lá de como um sistema de equações relacionado com 2 e com 3 incógnitas.
Mas o que define sistema de equações lineares? Sistema de equações lineares é a relações de variáveis, né? Nesse caso, existe uma equação aqui com variáveis e a relação de várias equações, né? Nesse caso eu vou falar assim, de M equações de sistema relacionado com N incógnitas. Então, se eu estou relacionando essas equações, eu gero o quê? Um sistema de equações lineares. Aí pode ser mais variáveis a relação, com outras variáveis menores, independente do que seja. Né? Aí, vou mostrar para vocês uma solução, como resolver, ou como as outras equações a gente mostrou o resultado. E agora, como solucionar, como resolver um sistema de equações lineares. Tem alguns métodos, aí eu vou falar um método de substituição, de adição, só para vocês verem que vão acessar essa página aqui. Aqui nós temos um sistema de equações 2 por 2. Se eu pôr aqui, ó, vou pôr um valor 2, aleatório, que eu estou pondo 4 e 7. Eu quero que meu sistema tenha soluções. Se eu pôr um valor múltiplo de 2, 4 e 7 embaixo, vai gerar retas paralelas, e não é o meu interesse. Então, vou pôr um valor aqui qualquer para mim gerar soluções. Então, assim, aqui eu tenho a expectativa, né, imagino que ela tenha a solução. Aí o método que a gente vai resolver é o método de adição ou eliminação padrão. Vou pedir para o sistema resolver para mim. Aí o próprio programazinho vai gerar a solução para mim. Aí o importante vocês, como a parte de computacional, é interpretar o resultado daquela solução. Nesse caso a gente está falando de reta, né? Então, como é reta, a solução da interseção de duas retas é o ponto. Aqui, esse ponto aqui, ó, esse aqui é o compilador que está gerando a solução, né, do sistema. Então, alguns que já fazem computação sabem desse comando begin, que é um comando de informática de iniciar o programa. Então, aqui está falando que... Vou aguardar mais um pouquinho. Está carregando. Pronto. Demorou um pouquinho a carregar, mas vai lá. O resultado foi a equação que eu gerei. O resultado de x é 11 sextos sobre 5 sextos. Então, qual foi o método que ele fez? Ele pegou a equação de cima, multiplicou por menos 2. Perdão, ele pegou a equação de baixo e multiplicou pelo menos 2. Ó. Então, manteve a equação de cima, embaixo multiplicado por menos 2. Somou as duas equações, então gerou esse resultado. E o resultado é y é a divisão de menos 5 com 6. E menos 5 com 6 dá 5 sextos. Pegou o resultado e substituiu na equação de cima. Né? E encontrou o resultado de x igual a 11 sextos. Essa aí seria uma aplicação. Agora nós vamos à parte de matrizes, né? Vou voltar um pouquinho. O que é matriz, né? Vamos definir matriz. Matriz M por M é uma tabela de M valores, né? N por N números reais distintos entre M linhas e N colunas. Então, seria essa ideia. Eu estou trabalhando com uma... Então, essa matriz é sempre representada com letra maiúscula. Então, primeiro, as linhas, né, da matriz
e as colunas são representadas dessa maneira. Então, tem colunas, então, uma matriz 2 por 3. Quer dizer que a matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Elas podem ser representadas na forma de, aqui nesse caso, nós estamos representando a matriz na forma de cochete. Pode ser representada na forma de parênteses, que aí é uma matriz, essa matriz é 2 por 2, porque tem 2 linhas e 2 colunas. E essa aqui pode ser também representada na forma de barra-barra, né? Que aí vai ser uma matriz, nesse caso aqui, ó, matriz com o quê? 1, 2, 3, 4 linhas por o quê? 1, 2, 3 colunas. Né? Então, a representação da matriz do tipo M por N vai ser o seguinte. Quem é M? M vai ser o número de quê? De linhas, né? E N o número de colunas. Então, no final, está aqui, matriz M por N. Então, ela pode ser representada dessa seguinte forma também, ó. A igual A1 IJ M por M. Então, eu estou pegando a representação daquela matriz toda, que ela está variando de I a J, M por N. Né? Então, vou mostrar aqui um aplicativozinho, né, que mostra como eu utilizar esse tipo de matriz. Viu? Um momentinho, vamos lá. Então, vamos mostrar para vocês o exemplo, né? Eu tenho aqui, escreva a matriz 3 por 2, definida pela lei AIJ igual I mais 2J. O que eu estou querendo fazer? Eu estou pegando a matriz gerada, né, que é a matriz que eu gerei 3 por 2, então eu tenho o quê? 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Aí a matriz é representada a primeira linha na primeira coluna, segunda linha na primeira coluna, terceira linha na primeira coluna. Aqui tem a primeira linha, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Como é que é a solução? Eu estou A1 no lugar do I, não tem o número 1, e no lugar do J também 1, então no lugar do I eu vou substituir por 1, mais 2 vezes J. Quem é J? J também vai assumir o quê? 1 nessa primeira aqui, ó, a primeira matriz. O resultado é 3. 1 mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E repito os outros casos. Vou mostrar aqui, falar aqui nessa aqui para vocês entenderem melhor ou memorizar. E os outros é análogo. Matriz está na segunda linha, primeira coluna. Matriz 2 por 1. Matriz segunda linha, primeira coluna. E está assumindo o valor de quem? De 2. 2 mais 2 vezes J. Quem é J? J é 1. Então, 2 mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. E análogo a isso aí para os outros. Então, a solução, né, nesse caso, a matriz minha vai dar o quê? Matriz 3 por 3 do tipo o quê? 3, 4, 5, 5, 6, 7. Então, essa é a representação da matriz. Aí tem outros exercícios aqui para vocês, eu vou disponibilizar lá no portal da matemática, vou disponibilizar para vocês na sala, né, virtual, para vocês resolverem. Voltando, temos agora, vamos falar outro exemplo, né? Está aqui, matriz 2 por 2, então gera uma matriz 2 por 2, né? Do tipo 2i mais 2j. O resultado que eu encontrei foi isso aí. Então, vocês resolvam do mesmo método que vocês vão encontrar esse resultado aí. Agora, o próximo passo é esse aqui, ó.
algumas classes da matriz, né? Extensão da matriz. Eu estou falando aqui do sistema de equações lineares e a partir do sistema de equações lineares, o que? Eu gerei uma matriz. Então, eu peguei o sistema gerando uma matriz. Esse, né? Aí tem a matriz do tipo linha, que só tem linha, e matriz do tipo coluna, só possui somente colunas. Então, a matriz aumentada é eu pegar o sistema de equações lineares, né, com as variáveis, junto com a igualdade da equação. Então, essa seria uma matriz ampliada. Então, vou mostrar para vocês aqui uma aplicaçãozinha da matriz, soma de matrizes, e soma de matriz, multiplicação de matriz, utilizando o Octave. Esse aqui é a página, o software é livre, vocês que quiserem aprofundar, pode baixar lá o software, instalar no seu computador, e lá vai ser disponibilizado na sala virtual uma sequência didática, né, elaborada por um amigo meu, que é o Daniel, para ele mostrar para vocês aprofundar o conhecimento sobre matriz, sobre soma, subtração, produtos de matrizes, viu? Então, vamos lá. Aqui é o Octave. Então, existem umas características assim do Octave que é uma questão de só na hora de implementar os dados, né? Então, a matriz é sempre representada por letra maiúscula, então eu estou pondo aqui A igual, né? Então, esse A é a representação da matriz. Então, vou abrir o colchete. Então, ó, 1, 2, estou pondo 1,2,3. O ponto e vírgula representa que eu estou encerrando o ponto e vírgula, eu estou encerrando a ordem, a linha, né? Nesse caso aqui, a linha. Então, essa matriz necessariamente é uma matriz que tenha 1, 2, 3 colunas. Então, eu vou fazer uma matriz 2, 4, 6 e fechar o colchete. Então, o que é que eu gerei? Eu gerei uma matriz de quantas? 1, 2 linhas e 3 colunas. Então, a matriz A é de 2 linhas e 3 colunas. Eu vou gerar agora, fazer uma matriz B. Sempre com letra maiúscula, B é igual. Abro o colchete. E vou pôr outro valor lá. 1, 2, 3. Fechei a primeira linha. Agora eu vou fazer a segunda linha da matriz. 3, 4, 7. Estou pondo valores aleatórios aí, só para vocês verem. 3, 4, né, vírgula, 7. Fechou o colchete. Então aqui, ó, eu tenho a matriz A e a matriz B. A matriz A tem 1, 2, 3 colunas por 2 linhas. A matriz B tem 3 colunas por 2 linhas. Vou criar uma matriz C qualquer. C igual. Diferente agora, sempre com a letra maiúscula, C diferente, por uma matriz de 2 colunas por 3 linhas. 1, 4, ponto e vírgula, 1,6. Fechei colchete. Fechar colchete, pronto. Essa matriz tá o quê? A matriz tem 1, 2, 3 linhas por quem? 2 colunas. Vou fazer uma operação básica aqui para vocês. A mais B. O resultado, né, eu estou somando a primeira linha com a primeira linha aqui. Né? Então, o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira linha da matriz aqui, ó, A e B.
Então, gerou esses resultados. Ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Então, a matriz A somada com B generalizou esse resultado. A mais B é esse resultado. Se eu tentar, neste caso, somar a matriz B com C, a gente sabe que é impossível, porque como eu tenho 3 colunas e vou somar com 2 colunas, então provavelmente vai dar um erro. Então, ó, B mais C gerou um erro. É claro, né? Tá faltando aqui, em algum caso, esse caso aqui, ó, faltou para essa número de linha e faltou número de linhas aqui, né? E faltou também número de colunas. Então, apresenta um erro. Então, essa sequência didática vai estar lá disponível para vocês ir brincando e trabalhando. A soma de matriz, multiplicação de matriz, produto de matriz. Mas peço para vocês também leem a atividade, que é muito importante vocês leem lá as atividades. Então, esse aí é um que teve uma aplicação. Vou mostrar aqui para vocês a aplicação de matriz e relacionar a matriz com controle de tráfego de cruzamento. Tá vendo? Ó, que aqui é um cruzamento, né? Eu tenho esse sentido de 1 para 3, esse azul, 1 para 3, o sentido de 1 para 2. Tem esse tráfego aqui de 3 para 1 e também eu de 2 para aqui. Então, esse aqui é um cruzamento. Dentro do cruzamento, o que eu preciso saber? Eu tenho que pôr um farol aqui, outra aqui e outra aqui para evitar colisão de veículos. Então, eu estou partindo daqui, eu posso virar no sentido para o caminho 2, como eu posso também ir direto para o caminho 1. Quem estiver no caminho 1, quiser sentido direto ou quiser virar, tem que ter um farol aqui que ajude a interpretar isso aí. Então, isso é importante, uma relação de matriz em controle de tráfego. Então, eu vou criar 3 matrizes, matriz 1, matriz 2 e matriz 3, para identificar o controle de tráfego. Então, a matriz 1, eu estou definindo, né, que o meu farol vai ter uma duração de 1 minuto, o farol verde, e o sentido que eu vou percorrer, o sentido de 1 para 2, e de 1 para 3 e de 2 para 1. Isso foi definição minha para mim criar essa matriz aqui. A próxima matriz é a matriz M2, que vai fazer o sentido no sentido do farol, de 2 para 1, de 2 para 3 e de 3 para 2. O sinal vai ficar vermelho durante 1 minuto, meio minuto. Então, 1 minuto, meio é o quê? 1 sobre 2, que é a metade de 1 minuto. Então, nesse sentido, gera, né, de 2 para 1. Então, aqui está sentido 2 para caminho 1. Então, aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, sentido 2 para 1. Então, 2 para 1, aqui, meio. Sentido 2 para 3. Então, sentido 2, caminho 3. Então, esse aqui, meio. E o próximo é sentido de 3 para 2. Então, caminho 3 para sentido 2. Então, gerei essa outra matriz. E também a M3, que é a outra caminho da matriz. Então, o sentido definido por mim, que ela também o farol vai ficar verde em meio minuto, no sentido de 3 para 1, né? No sentido de 3 para 2 e no sentido de 1 para 3. Aí eu gerei esse caminho. Então, vou voltar lá só para vocês entenderem melhor. Então, eu estou pegando esse caminho aqui, ó, quer ver? Na matriz 1, eu tenho o sentido de... o farol vai ficar 1 minuto no sentido de 1 para 2. Tá vendo? Caminho de 1 para 2. De 1 para 3. Então, o farol aqui, ó, nesse caminho. Então, esse de vermelho aqui não está de 3 para 2, então também pode passar. Então, quando esse farol está aberto, eu posso vir para cá,
posso deixar aqui, como eu posso deixar esse farol aqui, ó. Então, de 1 para 2, de 1 para 3 e de 3 para 2. Então, minha foi a geradora gerada a matriz o quê? A matriz 1. E assim vocês repetem os processos na matriz 2, na matriz 3. A soma das três matrizes, eu vou somar a matriz 1, matriz 2, matriz 3, eu gerei a matriz resultante. Essa matriz resultante, se o farol ficou duas matrizes ficou meio minuto, então meio minuto mais meio minuto, 1 minuto. Mais o outro farol aceso, então ficou... as três matrizes gerou um período de 2 minutos para ficar. Então isso aqui seria a matriz resultante. Se eu pegar e cada minuto, né, passa 20 carros, então se eu pegar, a cada minuto passa 20 carros naquele radar, naquele tráfego lá, e perguntar assim, quantos carros passam durante 1 hora? Eu pego e faço multiplicação, então eu vou identificar quantos carros que vão passar naquele tráfego, naquele caminho, nesse caminho de 2 para 1 passa 900 carros, nesse caminho de 3 para 1 passa 300 carros, e assim vocês vão entender mais ou menos o fluxo da matriz. Então, o resultado da soma da matriz é a quantidade de carros que foi gerado, né? Aí, o final, a última parte que a gente vai falar é sobre determinante, né? Então, assim, eu tenho determinantes utilizando matriz. Considera um sistema de equações lineares, né? Nesse caso, é um sistema de equações lineares que tem 2 equações, né? A solução que eu vou encontrar nisso aí, eu vou utilizar um método de Gauss, que é para mim encontrar o determinante disso. Então, eu pego a matriz, o sistema anterior que eu quero, e multiplico todo por essas incógnitas aqui, ó. Gerou isso aqui, ó, multiplicando por A1, vou voltar lá para vocês verem. Aí, A11. Aí, se eu multiplicar A12, A21, A22, ó. Se eu estou multiplicando A1 por A22, ó, a equação gerou A1, A22, A12, A22, B1, A22. Então, a primeira equação aqui, ó, eu multipliquei por quem? A21. E a segunda equação, eu vou multiplicar aqui, ó, tá vendo? Por A21. Ou A21, perdão, A12, né? A12, A12 e A12. Então, na hora que eu vou resolver isso aqui, por método de substituição, gera isso aqui. Então, x é igual a essa variável. E o que isso significa? Significa que eu resolvi esse sistema aqui, multiplicando a primeira por A22 e a segunda por A21 e somei. Nesse caso, eu subtraí a de cima pela de baixo. Então, gerou isso aqui, o resultado gerado é isso aqui. Então, isso aqui vai ser a representação do determinante, né? Na resolução lá, o mesmo caso utilizando para y, vai encontrar isso. Então, essa solução, quando esse valor é diferente de 0, a única solução no sistema, né? Então, é o que isso representa? Isso representa o determinante da matriz. Então, a matriz gerada, o determinante dele, se o determinante do sistema, que eu peguei a parte, gerei uma matriz, o determinante dele for diferente de 0, é porque a matriz existe solução. Vou mostrar para vocês como é que isso é aplicado, né? Vou utilizar o mesmo método aqui, sistema de... Vou dar um valor aqui, ó, 2, 4, 1, 1, 4, 4. Selecionar o método que eu quero,
vou pedir o método de resolução, o método de Cramer, que o método de Cramer utiliza determinante. Então, a equação ficou 2x mais 4y é igual a 1 e x mais 4 é igual a 4. Se eu alterar aqui, eu altero o sinal, mas deixa desse jeito. Vamos lá, pedir para resolver o sistema. Resolve o sistema. Aí vamos esperar um pouquinho carregar aqui. Aí, ó, vai mostrar para a gente a solução daquele sistema, né? Utilizando o método de Cramer. Está carregando, espera um pouquinho. Aí. A matriz gerou solução. O que foi feito? As variáveis dependentes, o termo que acompanha as variáveis dependentes, os termos que acompanham a variável dependente, que é 2, 4, 1 e 4, gerou o quê? Uma matriz, que é a matriz principal. Aí o que eu vou fazer? dx é onde for x aqui, ó, eu vou pegar os valores da variável independente e pôr no lugar. Então aqui, ó, 1, 4, e onde d e as variáveis que acompanham o y, 4 e 4, que está aqui, ó, 4, 4. E dy inverte, eu mantenho o dx, que é 1, 2 e 1, e no lugar do y eu ponho os termos independentes, que é 1 e 4. O determinante disso aqui, ó, foi 4. O determinante da matriz geradora, que é a matriz principal, é 4. O determinante de dx deu menos 12 e o determinante de dy deu 7. Então, a solução x é o valor de dx dividido pela matriz principal, que é d. Então, menos 12 dividido por 4, menos 3. dy, 7 dividido por a matriz de resultante, 4, deu o quê? 7 quartos. Então, a solução é menos 3 sobre 4. Que é uma ideia da resolução de sistemas de equações lineares utilizando determinante. Né? E, por último, né, para concluir isso aí, nossas aulas, eu vou mostrar para vocês uma aplicação de matriz, de criptografia utilizando matriz. A criptografia, né, como vocês já são do curso de computação, está bem claro aí que é codificar uma mensagem para tentar enviar para uma outra pessoa. Então, vamos encerrar isso aí, né, com um exemplo de aplicação de criptografia. Então, observe para vocês verem. Esses controles deslizantes aqui vai ser os controles relacionados à matriz, a matriz gerada. Ó. Essa aqui é 2, está posicionado no 2, então a matriz gerada é essa matriz. 2, 4, 5 e 2 é uma matriz chave que eu estou falando. Essa é a chave da matriz minha. Então, o produto disso aqui gera um resultado, que é isso aqui, que é essa matriz. O produto dessas duas matrizes gera essa matriz. Essa matriz geradora aqui é a matriz que o determinante dela é igual a 2. A mensagem que eu estou querendo mandar é essa aqui, ó. Essa mensagem está escrito divergente, tá vendo? A mensagem que eu quero enviar para a pessoa. Então, esse aqui são representações da codificação. Número 1. Então, tá vendo que não existe a mensagem divergente, né?
eu vou pegar, ó, D representa 2. Quando o I aqui, vamos verificar aqui, ó, que o nome I está representado por, procurando aqui, 9. 9, está posicionado no 9. Aqui, ó, o código da mensagem minha está escrito aqui, o D representa, procurar aqui, D representa 4. Aqui está posicionado no número 4, aí, ó. Se eu posicionar aqui no número 4, aí, a mensagem está escrito divergente, né? Se eu mudo aqui, ó, eu vou mudando os códigos, né? Que altera o nome. Então, se eu multiplico aqui, eu vou codificando a mensagem. Se eu mudar a chave aqui, também muda a mensagem, cada vez que eu vou mudando o cursor, a mensagem que eu estava querendo codificar, ela vai diferente. Então, como funciona para descodificar isso aí? Eu tenho a matriz. Então, como eu vou descodificar? Aqui está a matriz original que foi passado. Esse valores aqui é o valor da matriz resultante, né? Então, o determinante dessa matriz, eles têm que estar ligados à mesma chave. Então, a chave minha era 8, 5, 3, 2. Como as chaves delas ficaram iguais, o resultado da matriz inversa, o produto dela da matriz inversa vezes o produto da matriz gerada, que eu gerei aqui, eu encontro o resultado da codificação. Vou postar para vocês um vídeo mais detalhado disso aí, para vocês entenderem melhor, lá na sala. Finalizando, vamos fazer um feedback, né? O que a gente viu? Vimos um pouco sobre matriz, determinante, sistema de equações lineares e algumas aplicações desses conteúdos no software. Agora eu vou fazer um questionamento para vocês. Quando criptografamos uma mensagem utilizando matriz, conforme o exemplo mostrado na aula, é possível descriptografar a matriz sem encontrar a matriz inversa? Esse é o questionamento que eu tenho para vocês. A resposta, sim, claro, mas é uma questão de sorte, aleatório, né? Se você tem uma matriz, então, se você codifica, a matriz inversa que vai gerar o código para você descriptografar. Agora, vamos falar um pouco, gostaria de falar para vocês sobre como vai ser o seminário, né? Eu vou dividir, eu quero que vocês do curso aí, como vocês são do curso de licenciatura, divide em grupos, né? Cada grupo terá 20 minutos para apresentar uma aula sobre alguma aplicação dos conteúdos que a gente vai trabalhar. Nesse caso, vou dividir os temas como matriz e determinante, o outro tópico é sistema de equações lineares, produtos escalares, produtos vetoriais, transformações lineares com 2 e 3 dimensões, aí plano, parábola, elipse ou hipérbole, né? Aí vocês definindo o tema de sua aula ministrada, né? Vocês vão dar uma aula nisso aí no seu seminário. Aí eu peço para vocês o seguinte, encerrando, né, por hoje, que vocês se dediquem, né, algum tempo lá e nos seus estudos, leia o material que foi disponibilizado e
No mais, eu desejo para vocês um bom trabalho.